Como é que você está para 2026? Qual é a sua expectativa, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você começar errado, você termina errado. Mas se você começar certo, vai ser o melhor ano da sua vida. Mas isso, irmãos, às vezes você chegou aqui e pensando assim, rapaz, eu tô com uma dúvida no coração, não sei se vai ser um ano bom, eu não sei nem se era para mim estar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda dá tempo de você converter o seu coração e mudar isso. Ainda dá tempo para você mudar isso. Ainda dá tempo para você converter o coração e começar a acreditar que 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Você precisa gerar expectativa nisso. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. A ministração está aqui. Existe uma palavra profética que será liberada nessa noite. Mas tem algumas coisas que Deus falou comigo sobre alguns versículos que antes de começar isso aqui eu preciso liberar isso aqui para você. Seria na questão, irmãos, das primícias. Sabe, nós vamos, irmãos, estamos findando um tempo e vamos começar um novo tempo. Eu não sei se você entende isso, mas nós vamos encerrar um ciclo e vamos começar um novo ciclo. E toda vez que nós começamos um novo ciclo, nós precisamos entender isso, que são as primícias. Atenta para isso em 2026, as primícias. Nós vamos ter, irmãos, a primeira quinta-feira amanhã. A primeira quinta-feira do ano. Como será a sua primeira quinta-feira do ano de 2026? Como você está projetando que vai ser a sua quinta-feira, a primeira quinta-feira do ano? Depois vai vir a primeira sexta-feira do ano. O primeiro Shabat, primeiro sábado do ano. Como que você está gerando expectativa para isso? Será que vai ser a primeira quinta-feira xoxa? Será que vai ser a primeira sexta-feira do ano xoxa, sem reconhecimento do Senhor? Será que vai ser o primeiro sábado do ano xoxo? Será que vai ser o primeiro domingo do ano? Nós temos culto aqui pela manhã. Vai ser o primeiro culto a escola bíblica de férias aqui. Como que está a tua expectativa para o primeiro culto da noite, a primeira santa ceia do ano? Sabe, irmãos, se você não leva em consideração as primícias, você vai ter problema no final. Porque talvez a colheita que você está tendo hoje é reflexo daquilo que você plantou ontem. Mas se você começar a plantar agora direito nas primícias, nos primeiros dias, nos primeiros momentos de 2026, vai ser o melhor ano da sua vida. Tudo depende da semente, irmãos. Eu lembro que nós conhecemos o dono do outro prédio, seu Zezo. Ele é lá do mercado público. Eu lembro que uma vez a gente foi na frente da casa dele. Irmão, tinha um pé de milho. Aquilo não era um milho, não. Eu não sou muito alto, não, irmão. Acho que deu para você perceber. Mas, irmãos, aquele pé de milho, ele era muito alto. Cada espiga de milho enorme. E eu comecei a olhar aquilo ali, eu falei, uau, não é normal um pé de milho desse tamanho, com espigas desse tamanho. Não é comum. E aí a gente perguntou para ele, eu perguntei para ele, eu falei, ô, seu Zezo, me conta aí, essa semente aí, onde você arrumou essa semente aí? Ele falou, essa semente aqui é uma semente selecionada. É a semente que eu planto lá na minha fazenda e poucas pessoas têm essa semente. E aí, irmãos, eu comecei a olhar assim, eu falei, uau, existem sementes que são melhores do que as outras. Vou falar de novo para você. Nem toda semente é boa. Tem semente que não é boa, mas tem semente que é melhor do que as outras. Aí qual que você vai selecionar para você começar o seu ano? Será que vai ser a melhor sexta-feira, que você vai ter a sua melhor oração, que você vai ter a sua melhor devocional, que você vai dedicar o seu melhor tempo para sua esposa, para o seu filho, na sua casa? Como que vai ser isso? Como que vai ser as suas primícias? Porque, irmãos, se você dedicar a melhor semente agora no começo, irmãos, certamente você vai ter a melhor colheita da sua vida. Mas são sementes, são primícias. Sabe, você precisa entender isso. Deus, Ele honra as primícias. Amém. Deus honra as primícias. Deus celebra as primícias, irmãos. Não é só fazer, é como faz. Em 2026, não é só fazer, é como você vai fazer. As primícias. Não é fazer de qualquer jeito, nada na vida. Mas em 2026,
Se você prestar atenção e fizer da maneira correta, você vai ter uma colheita correta. Amém? Outra coisa que eu queria compartilhar com você é sobre Isaías 43:19. Tem a ver com essa canção. Isaías 43:19. Olha o que está escrito: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. 2026. Aquilo que parecia deserto, ei, vai se tornar um rio. Irmão, quando Deus quis anunciar a salvação aqui na terra, Ele mandou quem? Mandou quem? Jesus. É assim ou não é? E aí Jesus comunicou algo aqui na terra, não é assim? Irmão, você não parou para pensar e para olhar que Deus está comunicando coisas novas aqui na igreja? É que às vezes a gente está tão acostumado que a gente não presta atenção, mas Deus está falando: eis que eu estou fazendo algo novo na vida de vocês. Eis que eu tenho algo novo em 2026 na vida do Verbo da Vida Surubim. E está lá, ó. Porventura você não está percebendo isso? Ei, pergunta para o irmão que está do teu lado, fala assim: está percebendo alguma coisa diferente? Ei, você está percebendo alguma coisa de diferente? Eis que porei, irmãos, não é você, não é na sua força. Em 2026 é Deus que faz, é Deus que vai fazer. Eu porei. Deserto é real, mas ele fala que intervenção divina. Diga intervenção divina. 2026 ainda tem um tempo de alinhamento. Gálatas 6:9. Isso serve para você. Algumas pessoas no ano de 2025 elas desistiram, elas desfaleceram. A Bíblia chama isso de desfalecer. Elas começaram bem, como aquela semente que caiu numa terra rasa. Então logo ela cresceu, mas ela não tinha raiz, e aí ela desfaleceu. Mas se você, irmãos, em 2026 cumprir isso aqui, ó, não nos cansemos de fazer o bem. Ei, você vai ser tentado em fazer o mal, mas não se cansa de fazer o bem. Sabe, irmãos, uma das primeiras coisas, uma das coisas que eu mais vejo, e de pessoas que anulam o seu ministério, anulam a sua vida, anulam as suas finanças, anulam as suas empresas, anulam o seu casamento, anulam a paternidade. O que é, pastor? Ofensa. A pessoa deixa de fazer o bem porque está ofendido, está chateado, está magoado. Poderia fazer mais, mas aí faz corpo mole. Vou fazer o básico, operação padrão. Deixa eu falar uma coisa para você: se você fizer isso em 2026, você está enquadrado naqueles que vão desfalecer. Porque quanto mais você fizer isso, mais fraco você fica. Mas o contrário também é verdadeiro. Ele fala assim, ó: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vai ter colheita. Ei, vai ter um tempo de colheita. Ei, Deus está anunciando que vai ter um tempo de colheita. Mas o que, pastor? Se eu não desistir, se eu perseverar. Ei, esse ano, irmãos, teve gente aqui na igreja que teve tanta colheita. Eu e a minha esposa fomos um. Eu não sei você, mas esse ano de 2025 nós tivemos tanta colheita, irmãos. Mas por quê, irmãos? Nós plantamos correto no ano de 2025, e aí as colheitas vieram. Então, palavra já para você. Eu quero ver você, seus parentes e amigos aqui no culto da virada de 2026. Quantos vão estar aqui? Não, quantos vão estar aqui? Se você está com dúvida de levantar a mão, é porque você já desfaleceu. Amém? Você precisa ter convicção. Diga convicção. Outro versículo, antes da gente começar. Salmos, capítulo de número 126, verso de número 2 e 3. Diz assim:
Então a nossa boca se encheu de quê? 2026, a sua boca tem que estar cheia de Isaac, riso. Em 2026, irmãos, esse versículo, pega isso: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As pessoas lá fora, elas vão ver, elas vão olhar para mim e para você, e elas vão falar assim: só podia ter sido Deus. Ei, Deus está fazendo grandes coisas naquela igreja, Deus está fazendo grandes coisas naquele lugar, Deus está fazendo grandes coisas com aqueles empresários daquela igreja, Deus está fazendo grandes coisas com aquelas famílias daquela igreja, Deus está fazendo grandes coisas com o ministério daquelas pessoas naquela igreja. Vão falar isso, irmãos. 2026 está gravado para envergonhar o inferno, e você olhar assim e falar assim: bem que o pastor falou. Se você falar isso, na verdade era porque você não estava acreditando. Porque se você acreditar nisso, irmãos, vai acontecer. E se você não acreditar, vai acontecer também, porque eu creio. Amém? A gente entrar na ministração, mais um versículo para você. Lucas 6:38. Lucas 6:38. A primeira parte está falando o quê? Dai. Dar. D-A-R. O que significa isso, pastor? Dom de adquirir riqueza. Como assim, pastor? Está escrito, ó. Dai e dar-se-vos-á. O problema é que em 2026 você vai ter uma escolha. De que lado você quer estar? Você quer estar no lado que vai dar ou no lado que vai receber? A decisão em 2026 é sua. Tem gente que quer somente estar no lado de receber. Esse aí é aquele que não tem. É o que vai ter falta, é o que vai ter escassez. É o que vai estar sempre esperando. Agora em 2026 vai ter uma categoria de pessoas que vai estar enquadrado na primeira. Vai ser aquele que vai dar. E esses, Deus vai fazer o quê? Vai aumentar. Para quê? Para dar mais. Vai aumentar mais. Vai aumentar mais. Vai aumentar mais. Você vai ver nesse ano de 2026 as pessoas que entrarem por isso, elas multiplicarão, porque está escrito, irmãos. Eu estou liberando para você uma palavra profética para 2026, para que você entenda. Por quê? Porque você não vai chegar no céu, irmãos, e vai chegar lá e falar: Senhor, eu estava na terra, mas é tão difícil. Na terra eu cheguei aqui todo quebrado. Vai chegar quebrado se quiser, porque no mesmo avião existe a classe econômica e a classe executiva. Você escolhe na classe que você vai. Se você quer o mesmo avião, ele sai do mesmo aeroporto, sai no mesmo horário, viaja o mesmo trecho, chega no mesmo lugar. Mas tem gente que escolhe ir na econômica e tem gente que escolhe ir na executiva. Não, pastor, não sou eu que escolho, não, é porque é o dinheiro. O dinheiro não determina as suas escolhas, porque se você escolher certo, o dinheiro vem. Escolha certo em 2000, escolha o lado certo em 2026. Sai desse negócio, irmãos, de querer ficar: eu só quero receber, eu só quero receber. Não, irmãos, eu quero estar no lugar de dar. Eu quero ser o vos darão das pessoas. Eu quero ser a sombra. Eu quero ter os frutos. Essa é a minha posição. Você precisa querer isso também. 2026. Amém. Vamos começar aqui a ministração. Amém. 2026.
algo que vem saltando no nosso coração, irmãos, e confirmado, nós vemos com os nossos pastores aqui na igreja, aquilo que nós pregamos durante esses últimos dias aqui na igreja, e nós entendemos isso, interpretamos algumas coisas através da palavra, e a gente consegue entender, irmãos, que o ano de 2026 será o ano da graça, do favor e do governo pelo nome do Senhor. Você sabe o que é isso? Eu acho que você não sabe. O ano da graça e do favor. Da graça e do favor. Graça e favor. Graça e favor. Graça de Deus. Não é porque você merece, é porque é o tempo da graça. Não é porque você vai fazer algo para merecer, é porque é o tempo do favor de Deus na tua vida. Você parou para pensar nisso? Como assim, pastor? Abre-se uma temporada da graça e do favor de Deus sobre a tua vida. Você já imaginou, irmãos? Começa a pensar nisso. A tua casa, a partir de hoje, sendo uma bênção. O que é isso? Graça e favor. Pastor, mas a minha casa está se levantando coisas lá, mas eu estou em paz. O que é isso? Graça e favor. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter graça e favor de todo jeito para aquele que crê. Amém? Ano da graça e do favor de Deus, pelo nome do Senhor. O governo será através do nome do Senhor. Você vai governar esse ano através do nome do Senhor. Você vai governar esse ano através do nome do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que nós tem pessoas que elas ficam, eu já fui assim, irmãos, me perdoe, eu já participei disso, eu falava assim, irmãos, aqui na terra vai chorando, geme e chora, aqui é dor, é sofrimento, e lá no céu vai ter ruas de ouro, lá no céu eu vou descansar, aqui na terra não, eu vou sofrer, mas no céu, um dia. Irmãos, eu falava isso com a convicção, mas por quê? Porque eu não vivia isso. Porque eu não vivia, eu não acreditava que isso existia. O que? Reinar em vida. A Bíblia diz, irmãos, que nós vamos reinar em vida. Não é depois que nós morremos que nós vamos reinar. A igreja, irmãos, ela vai reinar em vida. Ela vai reinar aqui na terra. Reinar sobre o quê? Você vai reinar sobre os seus sentimentos. Você vai reinar sobre as finanças. Você vai reinar sobre os desejos. Você vai reinar sobre as coisas aqui na terra. Você vai reinar na sua casa. Você vai reinar na sua empresa. Você vai reinar na política. Você vai reinar. Ei! Reinar em vida. Pega isso. Reinar em vida. A Bíblia não fala que você vai reinar na morte depois que você morrer. Fala que você vai reinar em vida. Faz sentido, irmãos. Está escrito. É porque eu anulava isso porque eu não vivia. Mas quando eu comecei a crer, confessar isso, eu comecei a reinar em vida. E no ano de 2026, se prepare, porque você vai reinar em vida. Governo, diga governo. Através do nome do Senhor. Eclesiastes 3:1, vamos ler Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo, irmãos. Você já percebeu que às vezes tem um tempo que você está sofrendo demais? Já aconteceu isso com você? Aquela estação que você está sofrendo, bicho, pau, cacete de um lado e opa, o diabo tentando bater do outro e vai, e você pisa o pé e opa, sofrimento, né? Aquela batalha, aquela, não tem? Tem isso, não tem? Agora a vida do crente, irmãos, ela não é uma vida de viver no deserto. Nem Jesus viveu no deserto. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. E mais, o ambiente do lado de fora não pode influenciar o ambiente que está dentro de você. Tem que ser ao contrário. Como assim, pastor? Olha a diferença.
Adão estava no paraíso e pecou. Jesus estava no deserto, mas venceu. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele criou o ambiente do lado de fora, um ambiente de vitória. Ele reinou sobre o pecado, porque ele estava reinando por dentro. Em 2026, você precisa reinar por dentro, antes de reinar por fora. Tem tempo, irmãos, tem tempo que a pessoa sofre mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem um tempo, irmãos, oh, aleluia, da graça e do favor de Deus. E chegou esse tempo, irmãos, 2026. Como que eu sei disso, pastor? Como você sabe disso, pastor? Gênesis capítulo de número 1, verso de número 14. Vamos ler lá, Gênesis 1, 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais. Diga sinais, diga sinais, diga sinais, diga sinais. E sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. Diga estações, diga estações, diga estação. Tem estação, irmãos, que você vai passar aperto, não é assim? Rapaz, eu passei por uma estação bem apertada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A estação virou. A estação mudou. Ei, está vindo uma nova estação para você. Eu estou aqui, irmãos, como boca de Deus para avisar para você. Está vindo uma nova estação aí na tua vida. Está vindo uma nova estação aí na tua casa. Está vindo uma nova estação na tua empresa. Está vindo uma nova estação no teu ministério. Uma nova estação, irmãos. Deus, ele levantou os tempos e as estações, irmãos, para demarcar, para você entender. Olha, vai ter tempo que vai acontecer isso, tem tempo para todas as coisas. Mas chega um tempo, irmãos, a vida do crente não é só pancada, não. No mundo tereis aflições, é só aflição, é só aflição. Não, irmãos. E cadê o bom ânimo? Ei, está chegando o tempo que você vai ter o bom ânimo. Ei, não é fazendo força não. Você vai ter um bom ânimo, porque as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Em 2026, tem de bom ânimo, tem de alegria. Você vai ter motivos de alegria. Diga motivos de alegria. 2026 não é apenas um novo ano, é um tempo de governo. E eu quero falar para você, irmãos, 2026 não chega apenas como uma mudança de calendário. Porque para algumas pessoas, elas estão com expectativa na meia-noite hoje. É só uma mudança de calendário para algumas pessoas. Para algumas pessoas aí, só mudou o calendário. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus se manifesta através dos tempos e das estações. Nós vimos aqui, Deus ele muda tempos e estações, ele colocou isso. Por que Deus colocou um ano, virada, final do ano, começo de ano? Por quê? Para determinar tempos e estações da vida das pessoas. Amém? Deus não está apenas interessado em entregar promessas, irmãos, mas no ano de 2026, Ele vai sustentar a promessa que Ele te fez. Ele não está somente interessado em entregar uma promessa. Deus, a promessa que Ele entregar para você em 2026, Ele vai sustentar. Se Ele prometeu, Ele vai sustentar. Ele vai financiar. Se Deus prometeu para você, Ele financia. Como que você sabe, pastor? Nós vemos através da igreja. Aquilo que Deus prometeu, Deus tem financiado. E na sua vida em 2026, existem promessas, irmãos, que estavam guardadas, que só você sabe. E foi Deus que fez. Se prepare. Se prepara. Se prepara. Porque existe um financiamento celestial para a tua vida. Este é um ano que vai exigir estrutura de você, maturidade e governo espiritual. É um ano que você vai precisar ter estrutura, maturidade e governo espiritual. Irmão, se você está perdendo aquilo que a gente está liberando aqui, imagina uma casa. Você vai construir uma casa, aí de repente você vai colocar o telhado, mas você não colocou as paredes. Vai chegar um dia que Deus vai mandar o telhado para você. Ei, chegou o caminhão aí, o que? O telhado. Mas você não construiu as paredes, você não colocou os tijolinhos. Que tijolinho? As instruções. Cada instrução dessa
é um tijolinho que você coloca para a construção daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você perde isso, você deixa de, quando for a época ou a etapa de você construir, de você colocar, por exemplo, o telhado, fazer o acabamento, você deixou de... Imagina, a Jair, ele trabalha com elétrica, e aí a pessoa constrói a casa, e aí a pessoa chega lá e fala: Jair, vem cá colocar a elétrica aqui. Tem Lucas também aqui que trabalha com elétrica. Vem cá colocar a elétrica aqui na minha casa. Aí chega lá, não tem conduíte, não tem interruptor, não tem fio. Aí ele fala: não tem lâmpada. Ele fala: bota aí. Como? Não tem o conduíte, não tem caixinha, não tem interruptor, não tem... Por quê? Porque essa caixinha, esse interruptor, esse conduíte deveria ter sido construído ao longo do ano de 2026, com as instruções. Mas aí a pessoa perdeu uma instrução. Aí quando chega na hora de construir, não consegue. Atenta para isso. O alinhamento sempre vem antes da expansão. O alinhamento sempre vem antes da expansão. Quando Deus, irmãos, Deus está anunciando que vai ter expansão nesse lugar, que vai expandir a tua vida, que é um tempo de expansão, um tempo da graça, do favor. Atenta para isso, porque existe algo nisso aí. O quê? Antes do alinhamento, antes da expansão, sempre vem um alinhamento. E aqueles que alinharem, eles expandem rápido, eles começam rápido. Mas aqueles que ainda não pegarem esse alinhamento, eles ainda vão demorar para expandir. Mas a expansão, ela vai vir depois do alinhamento. Alinha o teu coração, alinha a tua vida, alinha as tuas finanças, alinha a tua boca, alinha o teu ministério, alinha o teu casamento, alinha a tua empresa. Começa a alinhar as coisas. Quanto mais rápido você alinhar, a expansão vem. Não é, irmão, tem gente que está esperando a expansão chegar para alinhar. Ei, a expansão está esperando você se alinhar. Não depende de Deus, irmãos, a expansão mais, depende de você, do alinhamento. Diga alinhamento, diga alinhamento, diga alinhamento. Outra coisa, o governo sempre vem antes da manifestação. Antes da manifestação divina, sempre vai vir o governo. Você precisa primeiro governar, senão a manifestação não acontece. Se você não governar, a manifestação não acontece. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa quer comprar um carro e ela quer dirigir um carro, mas ela não vai poder dirigir o carro. Ela pode comprar o carro, mas ela não vai usufruir do carro como motorista se ela não tirar a habilitação dela. A habilitação é o governo, é onde vai dar acesso a ela a pegar a direção, a governar. Existe uma etapa que ela tem que fazer para ela ficar, é o alinhamento para a expansão. Comprou o carro, mas antes, irmãos, da manifestação, você precisa governar. 2026 é um ano de governo. Você precisa governar. O que é governar? Chamar a responsabilidade para você. Tem gente que não gosta disso. Por isso que entra ano, sai ano, continua a vida medíocre, do mesmo jeito. Mas você não, você é diferente. Você vai entrar em 2026 da forma correta. Você vai governar em 2026. Pegue suas mãos, vai. Pegue suas mãos aí. Repete comigo, diga assim: eu declaro que 2026 não será apenas um novo ano no calendário. Diga: 2026 será um tempo que eu vou governar pelo nome do Senhor. Diga: em 2026 Deus não apenas entregará as promessas para a minha vida, mas Ele sustentará tudo aquilo que Ele me entregar. Diga: em 2026 eu saio da instabilidade espiritual, do discurso sem base,
e de decisões desalinhadas. Diga, em 2026, eu entro em um tempo de estrutura, maturidade, governo e prosperidade na minha vida, em nome de Jesus. Em 2026 será um ano edificado sobre o alinhamento e não sobre a pressa. Grava isso. 2026 vai ser um ano que vai ser edificado, construído em cima de alinhamento e não de pressa. Escuta isso. Em 2026, Deus está corrigindo rotas, selando promessas e removendo os excessos. 2026, Deus está corrigindo rotas, selando promessas e removendo os excessos. Não será um ano movido pela ansiedade, mas por autoridade espiritual. Quando Deus colocou isso para mim, irmãos, eu olhei assim e falei, uau, não vai ser um ano ao qual as pessoas elas vão fazer por ansiedade, vão estar ansiosas. As coisas vão acontecer quando você usar a autoridade, não a ansiedade. Vou falar de novo para você, em 2026 as coisas vão acontecer quando você usar a autoridade, não a ansiedade. A ansiedade é a pressa, e ainda uma pressa com uma preocupação de que algo ruim vai acontecer. E a autoridade chama à existência aquilo que não é. A autoridade chama pela fé. A autoridade tem expectativa de que vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. A autoridade, em 2026 você vai precisar de autoridade. Eu lembro da história do irmão Reagan em um dos livros dele. Ele contando que uma senhora tinha um cachorro, e esse cachorro, ela foi pegar o ônibus, e de repente aquele cachorro foi seguindo no meio da rua, e ela andando, ela, sai cachorro, volta, vai caramelo, né? Vai cholinha, e nada, e o cachorro seguindo. Chegou no ponto do ônibus, irmãos, ela teve que tomar, ou esse cachorro ia entrar com ela no ônibus. Ela teve que tomar uma decisão, ela teve que usar a autoridade dela. Essa mulher, ela virou para trás, e ela fez assim, volta! Quando ela fez isso, o cachorro colocou o rabinho no meio das pernas e voltou. O que é isso? Ela poderia ter usado a autoridade desde o início, mas ela ficou protelando. Ei, começa a usar a autoridade logo agora em janeiro. Começa a usar a autoridade agora na quinta-feira. Começa a usar a autoridade na sexta-feira, no sábado, no domingo, nos primeiros dias. Começa a usar a autoridade, irmãos. Não deixa a ansiedade te dominar, usa a autoridade. Quando a preocupação começar a vir, você usa a autoridade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Já deu certo, vai acontecer. Usa a autoridade. Amém? Aquilo que nasce na pressa não se sustenta, mas o que nasce no alinhamento vai permanecer. O que você fizer nas pressas não vai se sustentar. Se você cai nas carreiras de qualquer jeito, não vai se sustentar. Você precisa fazer de forma alinhada, aí vai se sustentar. Irmãos, são chaves para que você possa crescer e acelerar mais rápido em 2026, amém? Quer permanecer firme, crescer mais? Não faz de qualquer jeito. Não tenha pressa. Ei, o ano de 2026 vai ser tão bom para você, que você não vai querer que ele passe depressa. Tem 3 pessoas, 4 que pegaram. O ano de 2026 vai ser tão bom para você que você não vai querer que o ano passe depressa. Você vai falar assim, rapaz, esse ano poderia demorar um pouquinho mais. Eu estou sem pressa para passar por esse ano. Está tão bom que se melhorar, melhora. Salmos, capítulo de número 127, verso de número 1. Salmos 127, 1. Olha o que está escrito. 2026. Se o Senhor não edificar a casa, em vão você vai trabalhar, ansioso, pressa,
se não tem o Senhor envolvido, vai ser em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O Senhor não guarda a cidade, em vão, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Não entra nessa onda, irmãos, de fazer as coisas no ano de 2026 nas carreiras. Não, desespero. Ah, porque eu tenho que fazer. Fica tranquilo, vai acontecer. Autoridade, governo, confiança. 2026 vai acontecer. Vai acontecer. Repete comigo, diga, vai acontecer. Não, imagina aquilo que você está querendo que aconteça. Agora, vai, imagina isso. Agora diga, vai acontecer. Imagina de novo, mais uma vez, vai, imagina aquilo que você quer que aconteça. Repete comigo, vai acontecer. Mais uma vez, vai acontecer. Mais uma vez, vai acontecer. Diga agora, já aconteceu. Diga, já aconteceu. Diga, já aconteceu. O nome disso, pastor? Governo. Levante suas mãos. Diga assim: eu confesso que Deus está no controle do meu processo. Não, diga, eu confesso que Deus está no controle do meu processo. Diga, Ele corrige as minhas rotas, sela as minhas promessas, remove todo excesso da minha vida. Diga, eu não viverei este ano movido por ansiedade, mas por autoridade espiritual. Tudo que Deus está edificando em você, esse ano de 2025, no final, ele vai ser construído no ano de 2026, e vai ser uma grande construção. Tem um amém bem que eu ouvi, amém, tem alguém crendo numa grande construção. Você só vai ter do lado de fora aquilo que você crê do lado de dentro. Se você crê em grandes coisas para 2026, você vai ter grandes coisas em 2026. Irmãos, nós estávamos crendo, irmãos, em 2024, nós estávamos crendo para grandes coisas em 2025. E deixa eu falar uma coisa para você. Olha isso aqui, irmãos. Mas em 2024, irmãos, quando nós fizemos o primeiro culto da virada aqui, era tudo sem forma e vazio. Mas nós estávamos crendo, declarando, confessando. 2025 vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. 2025 foi o melhor ano da minha vida. Ah, pastor, mas você não passou por pressão esse ano? Demais. Muita pressão. Mas sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi: a pressão, ela comunica algo para mim e para você. O quê? Que precisa expandir. Você consegue colocar um parafuso grande em uma porca pequena? Sim ou não? Parafuso grande numa porca pequena, consegue? Quem consegue fazer isso aqui? Ninguém consegue? Tem que fazer o quê, irmãos? Aumentar o quê? A porca ou diminuir o parafuso? Se você pensou em diminuir o parafuso, a tua mentalidade está do meio para baixo. Precisa fazer o quê? Aumentar a porca. Só que a porca, ela pode entrar justinha. Eu vou pegar a porca para aquele parafuso entrar justinho, não é assim? Ainda assim é pressão, é apertado. Mas e se eu pegar uma porca desse tamanho e um parafuso da grossura de um dedo? Acaba a pressão, sim ou não? Sim ou não? O que você está precisando para acabar com a pressão não é diminuir. O que você está precisando para acabar com a pressão é aumentar. Eu lembro como a gente estava no outro prédio, irmãos. Pressão de torar, irmãos. A igreja não cabia quase ninguém. Uma pressão financeira dos membros da igreja. Pressão financeira nisso, pressão naquilo, era pressão. E sabe o que Deus falou para a gente? Vocês estão precisando é crescer. Parece loucura, irmãos, porque você olha assim, mas espera aí, mas eu estou passando por pressão.
E se eu for para um lugar maior, a pressão vai ser maior. Conversa. No seu negócio, se você está passando por pressão, 2026, está na hora de crescer. Está na hora de crescer, está na hora de expandir. Por quê? O ano da graça e do favor, irmão. Pega isso para você. Vai fazer o seu negócio, lembra, é o ano da graça e do favor. Vai ser o melhor negócio da minha vida. Casamento, tá pressão, pastor. Pressão. Está na hora de fazer o quê? Crescer, expandir. Está na hora de você crescer nos seus sentimentos, no seu domínio próprio, na sua estrutura, na sua alegria, na sua gratidão. Está na hora de crescer. Quando você começa a crescer nessas áreas, irmãos, gratidão, começa a crescer na estrutura, começa a crescer no domínio próprio, a pressão acaba. Acabou a pressão. Quer um remédio para a pressão? Cresça. Remédio para 2026 para pressão? Crescimento. 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 Diga 2026 será o ano do selo do Senhor. Será o ano de fogo. 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 Agora, 2026, nós percebemos, irmãos, que já começou isso, em grande parte agora em 2025, final de 2025, e em 2026 isso se concretiza. O que, pastor? Deus está encerrando ciclos incompletos. Encerrando ciclos incompletos. 2026, o que ficou em aberto vai ser definido. Se você deixou alguma coisa em aberto agora em 2025, 2026, isso vai ser definido. Ou vai ser bom, ou não tão bom, mas vai ser definido. Aquilo que estava em aberto vai se concretizar em 2026. O que estava suspenso vai ser decidido. Sabe aquela coisa que, estava protelando em 2026, vai ser resolvido. 2026 é um ano de decisão, irmãos. Definição. Escuta isso, o ano 2026 vai definir muita. Você vai começar a ver e falar assim, rapaz, aquela pessoa em 2026 ela destravou, porque é um ano de definição. Você vai definir em 2026 se você é ou se você não é. O que, pastor? Seguidor de Jesus, cristão, ama a Deus. Definição. 2026. Guarda isso. Antes da manifestação vai vir o que? Purificação. O fogo que Deus libera não é para destruição, mas é para refino, fortalecimento, preparo, purificação. Malaquias 3:2, nós vamos ver isso. Eu lembro de uma vez que, a primeira vez que eu me deparei com esse versículo, eu fui estudar sobre isso. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na verdade, há mais de 20 anos atrás, eu fui estudar sobre isso. E eu me deparei, irmãos, eu fiquei maravilhado, porque olha o que está escrito. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a pótasa dos lavandeiros. Eu peguei essa palavra ourives, eu não sabia o que era na época. Aí eu fui ver que era aquelas pessoas que trabalham com ouro. E eu fui estudar, eu falei, rapaz, como é que funciona esse negócio? Do ouro, da prata, como é que funciona isso? E eu fui ver, irmãos, o processo, eu fui ver vídeos, eu fui estudar o processo do ouro, da purificação do ouro. O ouro, irmãos, ele é ouro,
mas se ele passar pela purificação, ele vale mais. Porque você pode ser ouro, mas às vezes é um ouro cheio de impureza. E existe isso na natureza. Quando o ouro vem, geralmente ele vem cheio de impureza. Talvez você é um ouro para Deus, você é um ouro para sua família, você é um ouro para a sociedade, é um ouro para a igreja. Mas às vezes é um ouro que ainda tem impurezas. E como que elimina essa impureza? O Senhor. A Bíblia fala que ele é fogo purificador. É um fogo que purifica. Não, esse fogo, irmãos, ele não vem para destruir você, ele vem para melhorar você. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo de pressão. Às vezes vem aquela pressão, irmãos, e o fogo é isso. Traz aquele calor, aquela pressão. E aí vem aquela pressão. E na pressão vai sair tudo aquilo quem você é de verdade. Quer conhecer uma pessoa? Bota ela na pressão. Pressiona ela. Você vai conhecer quem ela é. Porque a pessoa, quando está cansada e pressionada, ela revela quem ela é de verdade. Pode ver, irmãos, pessoa que está cansada e pressionada, bota pressão e você vai saber se é. Por que no exército o pessoal faz isso? Vai para o exército lá, o pessoal lá, tome pressão neles. Tome pressão. Cansaço, os camaradas estão lá cansados. O que eles querem saber? Eles querem saber, irmãos, se na hora do vamos ver, aquela pessoa não vai bater pino. Se na hora do vamos ver, aquela pessoa não vai correr. Se na hora do vamos ver, aquela pessoa não vai reclamar, não vai falar mal da autoridade. Se é na hora da pressão, se é na hora do cansaço, aquela pessoa vai desistir. É para isso que eles colocam na pressão. Para quê? Para sair toda a impureza e a pessoa se conhecer. Irmãos, a pressão quando vem não é para mim conhecer, não é para Deus conhecer, porque Deus já te conhece. Não é para tua esposa, teu marido, as pessoas. Não. É para você se conhecer. A pressão revela para você quem verdadeiramente você é. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu estou preparado. Aí vem uma pressão, na primeira pressão que começa a reclamar, começa a murmurar, começa a reclamar de Deus, começa a reclamar das pessoas, começa a falar mal das pessoas. Por quê? Pressão. Tem gente que não aguenta a pressão, irmãos. Só que a pressão, ela, para você, ela deveria melhorar você. Porque quando você sofre uma pressão e você vê que você, deixou sair algo que não era para ter saído, não era aquilo que você gostaria, isso revela para você que você precisa melhorar aquela área que estava oculta e nem você mesmo sabia, e você precisa trabalhar. A pressão revela isso. 2026, ele é como fogo do ourives, ele vai purificar isso aí. Tem coisa que está escondida, irmãos, e você não cresceu até no ano de 2025, porque ainda tem aquela impurezinha. Era para ter rompido no ano de 2025, tudo preparado, mas alguma coisa que você falou, você percebeu que teve uma resistência e alguma coisa, e não é do lado de fora, é dentro. É porque precisa ainda mudar alguma coisinha dentro. E você sabe muitas vezes o que é. Aí precisa agora no ano de 2026 fazer o quê? Mudar. Para quê? Para não terminar o ano de 2026 igual ao ano de 2025, terminar melhor. Amém? Levanta as mãos. Vamos confessar sobre isso também. Diga assim: eu declaro que os ciclos incompletos estão sendo encerrados. Processos antigos estão sendo selados. O que estava aberto será definido. O que estava suspenso será decidido. O fogo de Deus opera em minha vida, não para me destruir, mas para purificar, alinhar e fortalecer tudo o que precisa sustentar o próximo nível. Ano de 2026, ano de uma boca alinhada com o céu. 2026 vai ser um ano de uma boca alinhada com o céu. Em 2026, Deus governará também o que sai da nossa boca.
Palavras sem governo geram instabilidade. Palavras alinhadas constroem destinos. Palavra alinhada vai construir destino. Vai construir destino. Provérbios, capítulo de número 18, verso de número 21. Esses versículos, irmãos, são chaves para você entender aquilo que a gente está falando. A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida está no poder da língua. Mas quem é que come do fruto? Aquele que bem utiliza. Como é que você vai entrar em 2026? Você vai utilizar bem a sua boca ou não? Deus está avisando para você, se você usar bem, você vai comer do fruto daquilo que você disser. O problema é que tem pessoas que usam mal e comem do fruto também. Fala errado, colhe errado. Se fala certo, vai estar certo. Pastor, eu não sei se o meu ano vai ser bom. Fica tranquilo, vai não. Se você tem dúvida, eu dou a certeza para você, não vai. Por quê? Porque fé é a certeza. Se você não tem certeza, tudo que não provém de fé é pecado. Agora, se você crê que vai ser o melhor ano da sua vida, vai ser. O que você está falando? Nós estamos fazendo confissões aqui. E tem gente que está levando as confissões como se fosse, só repetindo. Mas tem gente aqui dentro, irmãos, que está confessando de verdade. E vai acontecer tudo isso aqui que está sendo confessado. Jó, capítulo de número 22, verso de número 28. Olha o que está escrito, Jó 22, 28. Aleluia. Então o Senhor disse, Jó 22, 28. Jó 22, 28. Ok? Se projetas alguma coisa, tem alguém projetando alguma coisa aqui para 2026? Tem alguém projetando alguma coisa para 2026? Se projetas alguma coisa para 2026, ela te sairá o quê? Bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se você projetar alguma, o que é projetar? A gente tem aqui os projetores, irmãos. Olha para isso aqui. Tem alguma coisa que está projetando isso aqui. Isso não é o projetor está ali. Isso é só o resultado daquilo que está sendo projetado. A tua boca é o projetor de 2026. Ei, aquilo que você projetar, você vai ver, você vai provar, você vai desfrutar. Nunca vi um exemplo tão bom como esse, irmãos. Projetor e projeção. E versículo. Se projetas, ou seja, se você é um projetor, quem não projeta? Quem não tem luz. Quem não tem luz? Boca fechada. Não projeta nada. Irmãos, o projeto vai sair da tua boca. O projeto vai sair da tua boca. Ei, antes do projeto sair do papel, ele vai sair da tua boca. Ei, antes do projeto sair do banco, ele vai sair da tua boca. Antes do projeto sair, irmão, vai sair da tua boca. Se projetas, irmãos, projeta. Não custa nada, pelo amor de Deus, não custa nada projetar algo bom para você. Não custa nada projetar algo bom para sua família. Não custa nada, irmãos, projetar algo bom para tua empresa. Não custa nada você projetar algo bom para tua igreja. Não custa nada. Eu falo para todo mundo, eu falo para as pessoas, eu falo assim, eu não sei, irmãos, a gente vive pela fé. E eu falo, tem gente que fala assim, pastor, viver pela fé é difícil. Conversa, rapaz. Difícil é você viver na incredulidade. Porque na incredulidade um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. E pela fé, todo dia você está crescendo. Mas pastor, na realidade não está crescendo. Eu estou crendo que 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 está crescendo. Eu estou o quê? Projetando. E aí quando chega no final, crescimento. Agora a incredulidade.
não sei se eu vou ter, não sei se vai dar, não sei. Ergue tuas mãos. Repete comigo, diga assim: eu declaro que a minha boca liberará palavras que vão construir o meu futuro. Eu falo menos por emoção, eu falo menos por impulso, eu falo mais por convicção e pela palavra. Diga: o que eu declaro em linha com o céu vai se manifestar aqui na terra, na minha vida. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Diga: eu sou mais que vencedor. Você acabou de se tornar um vencedor. Porque está escrito, você confessou, você creu, você é. Amém? A Bíblia diz que você é rico. 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 9. A Bíblia está falando, você é rico. Você é rico. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse o quê? Vos tornasse o quê? Vos tornasse o quê? Confessa. Alinhado com a palavra. Você não sai aí, irmãos, eu não saio aí falando assim: eu sou rico, por vaidade, por prepotência, por estupidez. Não, irmãos. Quando eu falo que eu sou rico, eu falo baseado na palavra. Ainda que algumas pessoas lá de fora falem assim: mas eu não vejo tanta riqueza nele. Mas, irmão, tu não está vendo nem tu. Porque você só consegue enxergar no outro aquilo que você tem dentro de você. Se você não consegue enxergar riqueza no outro, é porque você não tem riqueza em você. A boca fala o que está cheio o quê? O coração. Do que está cheio o teu coração? – 2026 será um ano de ganhos. 2026 será um ano de ganhos. 2026 será um ano de ganhos. Só que são ganhos que não trazem peso. Sabe por quê, irmãos? Que tem gente aí fora que está ganhando dinheiro, mas há um preço de perder a família. Está ganhando dinheiro ao preço de perder o ministério. Está ganhando dinheiro ao preço de perder a amizade, perder saúde. Está ganhando dinheiro, mas está perdendo tudo. 2026, irmãos, é um ano de ganho. Mas é um ano de ganho que não traz peso. Olha o que está escrito em Provérbios 10, 22. Vamos ler isso aí. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, ela faz o quê? 2026, a bênção do Senhor faz o quê? A bênção do Senhor faz o quê? Você é abençoado? A bênção do Senhor faz o quê? A bênção do Senhor faz o quê? A bênção do Senhor faz o quê? Você é abençoado? Deixa essa revelação chegar para você. Ela, e com ela, não traz o quê? Desgosto. Coloca na NVI, nova versão internacional. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Não tem peso a bênção do Senhor. Você não vai perder. Ah, mas para ter, eu vou ter que abrir mão da minha família. Conversa, rapaz. 2026, se você vai ter, vai ter sua família. Mas para ter, pastor, eu vou ter que abrir mão da minha saúde, porque eu não vou poder nem comer para poder ter dinheiro. Ei, quem disse isso? 2026 você vai ter e vai ter saúde. A bênção do Senhor é o ano da graça e do favor de Deus, meus. Se prepare para isso. 2026 não será um ano de atalhos, mas de processos bem conduzidos. Deus não libera ganhos que esmagam as pessoas.
Ele libera ganhos que sustentam as pessoas. A gente vai ler nesse versículo, a gente entende isso, irmãos. Deus não libera ganhos para esmagar você. Quando Deus libera, é para te sustentar. Amém? Glória a Deus. Ergue suas mãos. Diga assim: eu declaro que 2026 não será um ano de atalho, mas será um ano de processos bem conduzidos. Diga: os ganhos que eu recebo neste ano não trarão peso, nem dor, nem desgaste, mas me sustentarão. Diga: eu prospero de todas as formas, em todas as áreas, de forma sustentável. Diga: da alma, diga: da família, diga: das finanças, diga: da saúde. Diga: eu prospero em todas as áreas. Diga: sem peso, sem desgaste. Diga: sem peso. Diga: eu cresço em todas as áreas. Em 2026, o ano do estabelecimento, aonde o Senhor vai confirmar e vai governar. Nós vemos e percebemos isso, irmãos, no Salmo, capítulo de número 90, verso de número 17. Tem algo que Deus está confirmando nessa final de reta, ou nessa reta final, confirmando algumas coisas. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Confirma em nós a obra das tuas mãos. Sim, confirma a obra das tuas mãos. Existe uma confirmação do Senhor para 2026. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 28. Esse é até o ano de 2026. Leia isso aqui. Portanto, já que estamos recebendo um reino o quê? Um reino o quê? Um reino o quê? Portanto, já que você está recebendo um 2026 inabalável, um reino inabalável, um 2026 inabalável, ei, 2026 você não vai se abalar. Você não vai se deixar se abalar. Sejamos o quê? Então comece a agradecer hoje, irmãos. Comece a agradecer, Senhor. 2026 não vai ser um ano ao qual eu vou ficar abalado. É um ano que eu recebo um reino inabalável. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Diga reverência, diga temor. 2026, isso vai aumentar na tua vida. Reverência e temor. Você vai começar a temer mais a Deus e ter mais reverência por Ele. Porque, irmãos, Deus, Ele nunca morreu. Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Isso quer dizer o que, pastor? Que Jesus está vivo. E que Deus continua o mesmo. Só que algumas pessoas, às vezes, irmãos, elas estão tratando Deus sem reverência, sem temor. E por isso que está com a vida travada. 2026, alinha isso na tua vida. Alinha essa, deixa o versículo lá. Pessoal da mídia, deixa o versículo lá. Alinha essas duas coisas, duas palavras: reverência e temor. Reverência e temor. Reverência e temor. Eu lembro da época, irmãos, que quando o pastor ia ler versículos, ia ler a palavra, ninguém na igreja andava. Eu sou dessa época. E agora, pastor? Eu continuo sendo. Porque quando o meu pastor, e eu estou lá recebendo, estou no culto, e quando ele vai ler a palavra, eu paro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver andando, eu paro. Se eu estiver chegando na igreja, eu paro, fico ouvindo a palavra até terminar, depois eu vou e me sento. Reverência e temor. Se você tratar a palavra de qualquer maneira, está falando a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não é um jornal velho. Não trata em 2026 a palavra de Deus como um jornal velho. Tenha reverência e temor por Deus. Neste lugar aqui, pessoas são curadas
vidas são transformadas, casamentos são restaurados, pessoas saem das drogas, da prostituição. Neste lugar aqui, pessoas pessoas que estão com fome são alimentadas neste lugar. Deus batiza com o Espírito Santo. Deus cura emoções, cura sentimento, cura corpo físico. Quantas pessoas foram curadas aqui esse ano? Eu vou só fazer um parâmetro para você. Alguém aqui foi curado aqui esse ano aqui na igreja? Levanta a mão. Aí, ó. Como é que você ainda não tem reverência por um lugar desse? Ou pelo Deus que está nesse lugar? Temor. Alinhe essas duas coisas em 2026. Para quê? Para que você possa acelerar. Nada vai te travar em 2020. Irmãos, Deus está liberando o pacote, avisando para você: olha, meu filho, não deixe isso aqui te travar. Vai ser o melhor ano da sua vida. 2026, eu tenho plena convicção de que vai ser o melhor ano da tua vida. Ergue suas mãos. Diga assim: eu declaro. Diga: eu declaro que o que foi tratado no secreto será sustentado em público. Aquilo que você orou no secreto vai se manifestar em público agora. Aquilo que você orou no seu quarto, aquilo que você chorou na sua cama, aquilo que você orou no banheiro, aquilo que você orou e ninguém viu, ei, Deus vai manifestar no público. Ano de 2026 as pessoas vão ver, e aí a pessoa vai falar assim: eita, aconteceu isso na sua vida. Aí você já vai saber, foi no secreto. Ei, eu construí isso no secreto, eu orei isso no secreto, eu orei isso quando ninguém estava vendo. Ergue a mão. Diga assim: o que nasceu no sacrifício será confirmado. Diga: o que nasceu no sacrifício, ou o que foi gerado no sacrifício, vai ser confirmado. Sabe, no ano de 2025, talvez você fez um sacrifício de Torá esse ano. Talvez você fez um sacrifício de Torá nos anos anteriores. Mas deixa eu falar uma coisa para você: em 2026, ei, isso vai se manifestar na sua vida. Isso vai se manifestar na sua vida. O que, pastor? Resultado. O resultado do teu sacrifício. Ei, irmão, Deus é um bom pagador. Deus é um bom pagador. Resultado, irmão. Tem gente que se sacrificou, abriu mão de coisas, se sacrificou nisso, sacrificou naquilo, sacrificou naquilo. Ei, tem resultado para isso. 2026 tem resultado para isso. 2026 tem resultado para isso. Amém? Ergue as mãos. Diga assim: em 2026, a minha casa é estabelecida, minha família é fortalecida, meu chamado é firmado. Diga: em 2026, eu recebo governo, porque eu aprendi a obedecer. Vamos ficar de pé. O pessoal do louvor pode vir. Vamos projetar algumas coisas para o ano de 2026. Está preparado? Eu acho interessante a vaquejada. Nós aqui, a cidade de Surubim é conhecida como a capital da vaquejada no Brasil, e nós cremos que vai ser conhecida pela capital da fé. Mas se você olhar para a vaquejada, você vai começar a ver por que nós somos conhecidos pela capital da vaquejada. As pessoas, irmãos, elas geram uma expectativa tão grande para a vaquejada. Elas compram roupa nova para a vaquejada, elas juntam dinheiro para pagar o ingresso para a vaquejada.
elas vêm de São Paulo, vêm de tudo que é lugar, irmãos, para vaquejada. Você já imaginou se você fizer isso com 2026? Começar a gerar uma expectativa. Irmãos, os vaqueiros lá, é interessante, você vai assistir lá, você vê que os vaqueiros lá, eles estão lá, eles encostam do lado ali onde vai sair o boi, e eles ficam, e o cavalo fica para lá, fica para cá. Tem Lucas, o filho da irmã Evalda. Cadê a irmã Evalda? Tá aí? Cadê Camille? Camille saiu? Saiu também? Amém. O Lucas, eu vi, ele é um jovem bem baixinho, né? Franzino. E aí eu vi ele correndo de cavalo. Eu falei, meu Deus, esse menino aí não vai se machucar não. Conversa, rapaz. E ele correndo no cavalo, você vê cada coisa, você vê chegando assim, ó, chega perto. E aí você vê que o cavalo, irmãos, ficou na expectativa. O cavalo fica assim, ó. Ele está treinado a correr atrás do boi. Ele está treinado, ele está esperando. Na hora que abrir a porta, eu vou correr atrás do boi. Na hora que abrir a porta, eu estou treinado em correr atrás do boi. Abrir a porta, eu sou treinado em correr atrás do boi. O cavalo tem expectativa em correr atrás do boi.